Oiê! Esperar o pessoal chegando. Vamos escutando uma musiquinha por enquanto. Aqui. Ai, vamos começando aqui então, né? Bom, para você que não me conhece, eu sou a Débora Garcia. Bem-vindos, bom dia. Para você que vai ouvir, sei lá, depois. Boa tarde, boa noite. Hoje tô aqui, né? Sou psicóloga, sou arteterapeuta, tô mais de 19 anos aí atendendo, falando bastante de ansiedade, de autoestima, né? Não só com os homens, mas principalmente com nós, mulheres e expatriadas também, né? O quanto isso afeta o universo feminino, né? Como nós aí somos afetadas realmente por tudo isso. Então hoje começando aqui com essa musiquinha mais tranquila, porque vai ter muito a ver com tudo que a gente vai falar. Então quero falar um pouco da ansiedade, quero falar um pouco dos pensamentos que existem aí por trás da ansiedade, que causam muita dor e muito sofrimento emocional a todo mundo, né? Que vive, que sofre, que já teve algum episódio de uma crise de ansiedade, vai saber muito bem o que é que eu estou falando aqui, tá? E também vamos falar um pouco, claro, sobre as dicas de como controlar então a sua ansiedade, né? Vamos lá então. Deixa eu dar uma desligada aqui na minha musiquinha pra gente poder começar falando. Então é isso. Bom, vamos pensar um pouco, né? Porque nesse assunto aí, ansiedade, a gente tem já começando a falar um pouco dos mitos e das verdades entre ansiedade. Um dos mitos, né, que eu acho que muita gente fala, mas eu não tenho ou eu tenho ansiedade, isso já é um mito, porque ansiedade todos nós temos, né? Isso faz parte da nossa compreensão aqui enquanto humano, né? Somos todos ansiosos. É claro que o que vai diferenciar a gente de uma outra pessoa aí que tem uma ansiedade, e aí fazendo já essa diferenciação, uma ansiedade patológica, né? Crises de ansiedade, a necessidade, né, de tomar talvez aí alguma medicação para que melhore, para que diminua essa questão da ansiedade. Então, essa é a diferença, é a quantidade, é o grau dessa ansiedade dentro da nossa vida. Ansiedade, né, nada mais é de que uma resposta do nosso organismo a alguma coisa que está acontecendo. Então, por trás da ansiedade, a gente tem duas coisinhas, duas palavras que são muito importantes e a gente precisa ver, né, e olhar sempre para isso. Uma delas é o medo, né? E a outra é o controle. Então, o medo, por quê, né? Porque quando estamos aí, e aí eu tô falando da ansiedade normal, que faz parte de todo ser humano, que todos nós temos, desde que nós somos pequenininhos, né? Que é o medo, mas é esse medo da sobrevivência, é esse medo que nos ajuda, é o medo que tira a gente do perigo. Então, quando a gente pensa em medo, né, nós temos aí, aconteceu algo, ou eu assustei com alguma coisa, né, ou então lá no tempo, lá dos homens das cavernas, né, esse homem que precisava estar sempre com todos os sentidos ligados, porque algum barulho poderia significar inimigo, né, ou qualquer coisa que ele sentisse de diferente, que ele tocasse em algo que era estranho, que tinha uma textura diferente, isso causava aí, né, causa dentro do nosso organismo, vem uma mensagem do nosso cérebro, né, dizendo, e hormonal aí, né, então é uma adrenalina que é descarregada dentro da nossa... Oi, querido, tudo bom?
Então é isso que eu tô falando aqui, um pouquinho sobre a ansiedade, né? E tô dizendo aí também que tem essa ansiedade que é normal. Então, quando a gente tem algum perigo, quando a gente está com medo de alguma coisa, a gente tem uma descarga aí de adrenalina que vem para o nosso organismo e que manda uma mensagem dizendo: corre, fuja, né? Que bom. Corre, fuja, né? Você está em perigo. Então, isso é a nossa ansiedade normal. Todos nós temos, todo mundo acaba passando por isso em algum momento. Aonde que está o perigo, né? Aonde que a gente começa, sim, a ter sintomas de ansiedade patológica? Aí é a hora que a gente começa a ver que a nossa vida está sendo aí diretamente afetada por esse medo, por essa ansiedade, por esse desespero, né? Porque a gente nem passou por nenhuma situação nesse sentido, mas a nossa cabeça já está provocando isso, né? Já está provocando um medo, um pânico, um desespero, um pensamento negativo, um pensamento ansioso, um pensamento pessimista, catastrófico. Então, nessa hora é a hora que a gente já pode ter um sinal de alerta de que podemos estar sim com uma ansiedade patológica que está afetando a nossa vida e atrapalhando a nossa vida. Então, dentro da ansiedade, a gente vai passar por muitos graus, né? Desde uma pessoa que tem isso que eu disse, uma ansiedade normal, então, eu vou numa festa que eu tô esperando muito por isso, nossa, amanhã vai sair a nota de uma prova do concurso que eu fiz, nossa, amanhã é o dia do meu casamento, é o dia do aniversário, do nascimento do meu filho, então é claro que eu vou ter aquele frio na barriga, aquela ansiedade que é normal, que é de esperança, que é dessa questão de falar, nossa, vai sair tudo bem, será que vai dar tudo certo? Então isso é bacana, isso é legal. O problema é quando a gente começa, né, entrar nesse ciclo vicioso e aí a gente vai tendo essa ansiedade que vai aumentando, e aí de repente você tá parado, não tá acontecendo nada, você não está em perigo, não vai acontecer nenhum evento assim tão importante na sua vida, mas você tem aquele coração acelerado, você tem aquela angústia no peito, você tem esse frio na barriga que aparece do nada, você tá lá assistindo televisão e de repente dá aquele negócio e você fala, nossa, o que foi que aconteceu, né? Ou então você fica pensando e repensando e remoendo aquela ideia, aquele pensamento. Nossa, então amanhã, né, dia normal de trabalho, eu vou levantar, eu vou trabalhar, eu vou fazer tal coisa, mas eu já começo, né? Chega hoje, domingo, eu já tô começando a imaginar o que vai ser o meu dia de amanhã, o que eu vou fazer, como é que vai ser. E é um dia normal de trabalho, não vai acontecer nada, mas eu já estou ansiosa, eu já estou aí com esse frio na barriga. Então, tô lá já produzindo, né, muito mais adrenalina do que eu preciso e o meu corpo, e aí infelizmente isso começa esse ciclo vicioso do meu corpo se acostumar com essa adrenalina, né? Com essa sensação de que precisa estar em sinal de alerta, precisa fugir, precisa estar correndo, né? Precisa estar... E aí volto nessa palavra que eu disse, controle. Eu preciso estar no controle, eu preciso estar ligada em tudo, porque qualquer momento vai acontecer alguma coisa e eu vou ter que sair correndo, ou eu vou ter que me proteger, ou eu vou ter que fugir, né? Então é essa mensagem que fica sendo mandada o tempo inteiro para o nosso organismo. E disso, né, a gente começa achando que isso tudo tá normal, que não tá acontecendo nada, que eu tô bem, eu sou um pouco ansiosa, mas tudo bem, eu já me acostumei com isso. O problema é que sim, algumas pessoas até se acostumam e convivem com essa ansiedade de uma maneira, né, até normal, vamos dizer assim, né? Mas isso te prejudica. Então, já falando também um pouco dos prejuízos da ansiedade. Então, muita ansiedade ou a convivência com essa ansiedade pode em algum momento estar te trazendo crises de ansiedade ou crises de pânico, né? Ou então as fobias que a gente sabe, por exemplo, agorafobia, né? Medo do outro, ou medo de ficar fechado em local
de ficar fechada mesmo, né, em algum local, por exemplo, avião, por exemplo, elevador, né? Então a gente começa a ter medo de barata, medo de bichos estranhos, medo de cobra, medo disso, medo daquilo. Olá, olá, bem-vinda, Marli. Que bom que você veio, né? Você disse que precisava. Tô falando um pouco aqui da separação entre a ansiedade normal e a ansiedade quando ela já começa a ficar aí patológica, né? Quando ela começa a atrapalhar a nossa vida. Então a gente vai aí, né, começando a ter essa ansiedade que vai aumentando e vai começando a prejudicar aos pouquinhos a nossa vida. Então, a gente começa a ter algumas crises, ou então você começa a ficar com aquela sensação, de vez em quando dá uma angústia, daqui a pouco ela vai embora, ou às vezes é um nó na garganta, que eu não consigo comer, que eu não consigo engolir, mas daqui a pouco aquilo passa, eu fico mais tranquila, mais relaxada, e o dia segue-se normal, né? Ou então a gente começa a ter um pouquinho de insônia, meu sono tá meio esquisito, tem dia que eu durmo bem, tem dia que eu acordo várias vezes na noite, e aí a gente começa a ver que não tem muita relação. E é aí que tá o perigo, né? Olá, Sarita, bem-vinda. Então é aí que começa a estar o perigo. Eu começo a ver que tô tendo alguns sintomas e que não tá acontecendo nada na minha vida, mas que esquisito, eu tô com o coração palpitando, ele não para, parece que tá acontecendo alguma coisa, eu tô com um incômodo, uma coisa esquisita, que eu não sei bem o que é, né? Então, bom dia, bom dia. Então aí eu fico, né, nessa coisa esquisita, até que eu começo a ter algumas crises mais sérias, né, que é desesperadora, que aí realmente parece que eu tô tendo um ataque do coração. Muitas pessoas falam, né, bom dia, oi Carol. Então muitas pessoas falam aí, né, dessa sensação de que parece que eu vou ter um ataque do coração, e muita gente nessa pandemia foi parar sim no hospital por falta de ar, por estar se sentindo muito angustiada, por estar com incômodo, né, e com sintomas que são parecidos com a Covid, mas não era sim um ataque de ansiedade. A pessoa estava com uma crise de ansiedade ou de pânico e foi parar no pronto-socorro do hospital porque não sabia o que estava acontecendo. Ou muita gente vai para o hospital achando sim que está tendo um ataque do coração, e não é simplesmente uma ansiedade, simplesmente não, né? Porque já é um grande problema na sua vida você ter esse tipo de crise e você ir parar num hospital, e de repente você faz todos os exames, você olha a pressão, você olha lá, faz até um exame, né, um eletro lá no coração, e você vê que não tá acontecendo nada, que na verdade é muito mais aqui do que em qualquer outro lugar. Então é a sua cabeça que está acostumada com essa adrenalina e mandando informação o tempo inteiro de que você vai ter alguma coisa e você precisa sair correndo. E isso é ansiedade, né? Então eu falo que a ansiedade, quando ela começa a vir para aí, ela é uma energia, né, que ela é jogada no nosso corpo e que ela fica solta dentro do nosso organismo, e ela não sabe para onde ir. Então é como se você tivesse acumulado uma adrenalina muito grande e ela não sai de dentro de você. Só que o que acontece aí, dizendo de novo dos prejuízos, ela precisa se instalar em algum lugar. Então a gente somatiza. O que é somatizar? É trazer uma questão que é uma energia, um pensamento, um sentimento nosso que não foi colocado, né? Não foi adequado, não foi colocado em alguma ação, em algum comportamento seu, e que ficou solto dentro de você. Então, onde ele se instala? No seu corpo. Então, eu posso ter dor de barriga, eu posso ter dor de cabeça, eu posso ter tremor, eu posso ter, como eu tô falando, falta de ar, eu começo a ter essa angústia, esse aperto no peito, esse coração que fica acelerado o tempo inteiro, né? Eu posso ter suor nas mãos, eu fico nervosa, eu fico esfregando, aquela coisa muito comum da pessoa ansiosa, que ela não consegue ficar quieta, ela levanta, ela vira, ela senta, ela bate, ela fica mexendo, né? Ela fica batendo o pé, ela fica falando às vezes, né, desesperadamente, ou ela repete muitas vezes a mesma coisa, ela fica repassando, né, e a sensação mental é muito, muito angustiante para a pessoa que sofre de uma ansiedade já ou crônica ou patológica, ou então está tendo algumas crises.
porque essa ruminação que a gente fala de pensamentos é um gasto de energia muito grande. Então essa pessoa, ela fica ali repassando o dia dela, né? Por isso eu falei do controle. E ela fica tentando controlar e prever o futuro. Então a ansiedade, ela é uma dor de futuro. É essa pessoa que está sempre lá na frente. Ela não consegue viver o presente. Ela não consegue estar aqui nesse momento presente. Às vezes ela tá de corpo físico, mas a mente dela já tá lá 2 dias lá na frente. Então é o que eu disse, hoje é domingo, né? Se amanhã eu sei que é feriado, mas se a gente fosse um dia normal de segunda-feira, essa pessoa ela já está pensando no amanhã, no final do dia de trabalho dela. Então ela já repassou 1000 vezes, ela vai levantar tal hora, ela vai trocar tal roupa, ela vai pôr tal coisa, aí ela já pensou em todos os trabalhos que ela deixou na sexta-feira, e o que ela vai fazer, e como que o chefe vai ser, e o que vai ser, e se alguém falar tal coisa para ela, e o que ela vai falar também. Então ela tá lá longe, e muitas vezes isso causa mais ansiedade ainda e vai fazendo esse ciclo vicioso que vai aumentando essa adrenalina, que vai dizendo para o corpo dela que ela tem que estar em sinal de alerta o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro e o tempo inteiro. E isso ela sofre, por isso eu disse, né, que então começa a ter problemas aí de insônia, porque é uma pessoa que não desliga, é uma pessoa que não para, é uma pessoa que gasta uma energia danada, então ao mesmo tempo ela parece uma pessoa muito elétrica, mas ela tá praticamente sem energia, porque ela tá indo no limite do que ela pode aí dessa energia, muito mais mental do que às vezes física, às vezes até física também, né? Porque essa pessoa é uma pessoa que às vezes não para, que faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Então o ansioso é aquela pessoa que procrastina pra caramba, porque ele começa 1000 projetos por dia, mas como ele não tem foco, como ele não está no momento presente, o que acontece? Ele acaba começando aquela coisa, mas a cabeça dele, lembra? Tá lá longe, 4 horas, 5 horas depois daquilo. Então ele começa focando ali, eu preciso fazer um relatório X. Ele escreve 2 linhas, né, desse relatório, mas daqui a pouco ele já tá pensando no final da tarde, na hora do almoço, no que ele tem que fazer de janta e como é que vai ser o dia de amanhã. E nossa, e aí eu pensei agora, lembrei de uma outra pessoa que eu tenho que falar com ela amanhã à tarde, o meu médico da sexta-feira que eu tenho que ligar que eu não vou. E aí ela vai fazendo tudo isso ao mesmo tempo e não consegue terminar nada. Então é uma pessoa que procrastina, é uma pessoa que sofre, é uma pessoa que parece que é uma pessoa muito atarefada, né? Ela até mas assim, parece que ela dá conta de muitas coisas, mas na verdade ela não dá. Então é uma pessoa que está em sofrimento o tempo inteiro, né? Então falando um pouco também desses pensamentos que o ansioso tem. Então, o pensamento primeiro deles, né? O mais dolorido, o primordial, quando chegamos nesse grau onde a pessoa realmente já está tendo algumas crises de ansiedade ou já está sofrendo mesmo com essa crise diariamente. Então, é aquela pessoa que ela acorda e dorme com essa sensação que eu estou dizendo, ou desse nó na garganta, ou dessa angústia no peito, né? É um peso, é um aperto que a pessoa tem aqui que não alivia, que não passa de jeito nenhum, né? Ou esse coração que fica o tempo inteiro, né? Nessa velocidade muito maior, parece que você correu uma maratona e você tá com o coração ali, você tá quieto, deitado, dormindo e o coração não para, não para, não para. O medo, né? O pensamento que eu disse primordial dessa pessoa é medo de enlouquecer. Então, todas as pessoas que chegam na terapia, quando vêm por conta dessa questão da ansiedade, né? Hoje eu tenho várias pessoas aí, né, que estão comigo e que estão com isso, todas chegam dessa maneira. Eu vim para terapia porque eu não sabia mais o que fazer, né? E a pessoa também fica perdida porque ela não sabe qual é a pessoa que ela tem que procurar, se ela vai para o psiquiatra, se ela vai para o psicólogo, né? Então, fazendo um parênteses aqui, já digo,
as duas pessoas, né? Se você já está com todos esses sintomas que eu estou falando físicos no seu corpo, é sim muito interessante que você vá ao psiquiatra para ele poder, e é ele que faz essa avaliação, se você precisa ou não tomar alguma medicação para te ajudar a acalmar. Eu vou falar depois dessa história da medicação também, tá? Mas o psiquiatra, né, a medicação, ela na verdade, ela vai somente diminuir os seus incômodos físicos. Então ela vai regular esse hormônio, ela vai diminuir essa quantidade de adrenalina, de dopamina, de tudo isso que vai estar dentro do seu corpo, e aí ela vai acalmar esse corpo para que você não fique sentindo esses sintomas físicos e diminui um pouco também, né, esses pensamentos catastróficos, ele dá uma acalmada em você. Mas quem é que realmente vai te ajudar em relação à ansiedade? É o psicólogo, é a terapia, né? É o trabalho de autoconhecimento. Oi, Leslie, tudo bom? É esse trabalho de autoconhecimento, porque enquanto você não descobrir a causa da onde começou essa ansiedade, por que essa ansiedade chegou a esse ponto, o que está interferindo, o que está te desequilibrando, qual é o problema que você não lidou, que você deixou de lado, que isso foi se acumulando, acumulando, acumulando e causou tudo isso dentro de você. E como também trabalhar agora com essa ansiedade, com esse problema, com essa causa, porque enquanto você estiver tomando medicação, aparentemente parece que está tudo bem, né? A pessoa até tem essa falsa ideia de que, oi, Eli! A pessoa até tem essa falsa ideia de que você, né, tá tudo bem, pronto, já passou, já acalmou, meu coração já tá ótimo, daí é vida normal, vida que segue. Só que a medicação não é para sempre, né, na sua vida. Ela tem um período aí de 8 meses a 1 ano, que mais ou menos os psiquiatras dizem que vai ser o período do seu tratamento para ansiedade. Mas pode ser, né, que isso vá mais ou vá menos, mas a hora que você for tirar essa medicação ou que você diminuir, né, um pouco essa quantidade da medicação, você volta a sentir todos esses sintomas, caso você não tenha feito um trabalho de psicoterapia, né, de autoconhecimento e tenha descoberto qual é a causa que te trouxe até ali. Porque é a mesma coisa, né, de você pegar e falar, olha, tem aqui um vazamento no cano da minha casa, está jorrando água ou está pingando água o tempo inteiro. E aí você vai lá e coloca um balde embaixo lá da torneira que está pingando. Você resolveu o seu problema aparentemente, porque o que você fez? Você parou de deixar, né, encher o seu chão de água, você conteve aquela água dentro de um balde e você todo dia deixa o balde encher, joga o balde fora e continua com aquilo. Tudo bem, né? Não está inundando a minha casa, não está sujando a minha casa, a torneira tá lá, o balde tá lá, tá todo mundo aparentemente tudo bem. Só que o seu problema de vazamento não foi, né, consertado. Então a sua torneira vai continuar pingando. Não vai ser mágica, não vai ser da noite pro dia a torneira não se auto conserta. E a mesma coisa eu tô dizendo na questão da ansiedade, né? Então também não adianta você, isso é um dos mitos também que as pessoas têm em relação à ansiedade. Ah, eu vou ficar quietinha porque vai passar. Ah, é só uma fase, né? Não, daqui a pouco passa isso. Eu vou relaxar, eu vou ficar quieta, eu vou conversar com uma amiga, eu vou dormir que passa, né? E não passa, né? Eu tive um cliente uma vez que ele tinha percebido, né, que a questão da respiração também, vou falar isso depois, é muito importante, é uma das formas de controle da ansiedade. Mas ele havia percebido que quanto mais se ele fizesse uma respiração muito profunda e ele soltasse aquilo, né, e muita gente faz aquele movimento do bocejo, né, de porque você faz essa respiração um pouco mais profunda. Isso momentaneamente, milésimos de segundos ali, te dá uma paz. Parece que esse nó na garganta e essa angústia, ela se desfaz em né? Em pequenos minutos você fica, ufa, parece que passou, né? E ele percebeu isso. Então ele passava o dia tentando bocejar, o dia tentando
fazer esse movimento para ele conseguir. Nas primeiras vezes deu certo, mas depois, né, não se acalmou, porque o problema, a causa do problema estava lá atrás. E aí, enquanto ele não mexeu naquilo, enquanto ele não fez, né, o trabalho realmente de psicoterapia, ele não conseguiu resolver o problema dele. Então, é a mesma coisa que eu tô trazendo nesse exemplo aí da história da torneira com o vazamento, e você põe o balde embaixo. Então, não pense você que ela vai passar, que ela vai diminuir. Muito pelo contrário. Provavelmente essa ansiedade, se ela estiver nesse nível, a tendência dela a aumentar é muito grande, porque o nosso organismo, ele é altamente treinável. Então ele, na verdade, ele se acostuma com isso e ele continua, né, nesse funcionamento disfuncional, né, porque ele continua funcionando de uma maneira errada. Então a tendência disso, do seu corpo realmente resolver isso sozinha, é muito difícil. Você precisa dar uma mãozinha, você precisa dar uma ajudinha para ele, né? Então, o pensamento que eu estava dizendo que essa pessoa tem de que ela vai enlouquecer é enorme, 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 né? As pessoas vêm para a terapia ou vão parar no médico ou vão parar no pronto-socorro, como eu disse, porque ela vai enlouquecer, né? É uma cabeça, é um pensamento ruminante que não para, que não para, que não para. É um coração, uma mão suando, um aperto no peito, um desespero, um tremor nas pernas ou um tremor no corpo todo, que você não sabe o que você está tendo, né? Você está realmente em colapso, o seu corpo está em colapso. Então, isso te causa esse medo de falar, meu Deus, eu tô tendo alguma coisa e eu não sei como resolver, eu não sei como passar. Eu já tomei banho, eu já tomei um copo d'água, eu já tentei me acalmar, eu já tentei dormir, eu já andei pela casa, eu já fiz um monte de coisa e o negócio não passa, e o negócio não passa, e o negócio não passa. Então, para quem, né, tá aí do outro lado, conhece alguém que já teve, ou se vocês estão aí, já tiveram alguma crise de ansiedade, sabem do que eu estou falando. É desesperador, é desesperador. Você realmente acredita que você vai enlouquecer, né? E aí, junto com isso, vem outros medos, e quanto mais medo você tem, mais ansiedade você gera, mais desesperado esse corpo fica, mais adrenalina ele joga em você, e mais medo e mais vontade de fugir você tem, né? Então, muitas pessoas também nos atendimentos me dizem, eu queria ter uma chavinha que desligasse a minha cabeça, né? Que me acalmasse, né? E o medo é, quando isso vai passar? Que hora isso vai passar? Como é que eu faço, né? Então, falando aqui de novo um pouquinho, eu anotei aqui alguns dos medos, né? Mito 1 aqui para mim. Eu vou morrer de ansiedade? Não. Posso te dizer que não. Você não vai morrer da ansiedade, da crise do pânico, não vai. Mas você pode morrer, sim, de uma comorbidade que você não conhece. Por exemplo, isso que eu estou te dizendo, né? Você pode ter ali um ataque de pânico de verdade, de tanto medo, de tanto desespero. E você pode ter um problema de coração e você não sabe. E aí sim você pode morrer disso, né? Você pode morrer do desespero, né, de sair correndo, de fazer uma loucura, de não prestar, como você não tá com a cabeça no presente, você tá sempre voando, né, você tá com a cabeça em outro lugar, lá no futuro, em outro canto. Então às vezes é a pessoa que sai pela rua, mexendo no celular, olhando para outra coisa, com a cabeça em outro lugar. Então pode ser que você possa ser, sei lá, né, Deus me livre, mas atropelada, né, ou possa bater o carro, possa fazer alguma outra coisa. Mas da ansiedade posso te dizer que não, você não vai morrer com ela, mas você pode sim ter os efeitos colaterais que ela vai trazer para você, tá? Todo mundo vai precisar tomar remédio? Também não, né? Como eu disse, existem alguns graus aí de ansiedade. Então, tem pessoas que passam muito bem, que convivem com isso e ok, tá tudo certo na vida dela. Tem outras pessoas que vão ter essas crises. Às vezes você tem algumas crises e não necessariamente você precisa entrar numa ansiedade crônica. Mas as pessoas que sim, que já têm um prejuízo muito grande na sua vida, pessoas, como eu disse, que já não conseguem trabalhar mais, que já não conseguem ter uma rotina mais saudável dentro da vida dela, que estão passando por essa angústia, por esse medo, por todos esses sintomas físicos diariamente, sim, né? A recomendação é que você procure sim um psiquiatra e que você veja e analise com ele, junto com ele,
há necessidade de você ver uma medicação e você tomar essa medicação, pelo menos para que você se acalme, né? E aí sim você possa fazer a sua terapia, né? Porque no momento da crise não tem como, né? E aí mais uma coisa, para quem tá aí do outro lado e tem alguém ou sofre, né? Vocês sabem que a frase mais odiada para pessoa que é ansiosa: se acalma, né? Fica calma. Poxa, mas é tudo que a pessoa tá tentando fazer é ficar calma, né? Imagina que a pessoa gosta de ficar dentro desse desespero, dentro dessa loucura. Claro que ela não gosta, né? De ficar chorando pelos cantos, de ficar desesperada, de ficar com medo de tudo. É lógico que ela não gosta, mas é como eu disse, não é simples assim. Não é simplesmente você dizer para a pessoa: você precisa ter força de vontade, você precisa ficar calma, você precisa ficar tranquila. Nossa, vai distrair a sua cabeça. Cara, não dá, né? Então essa pessoa sim precisa de uma ajuda da medicação. Agora, claro que nós vamos falar da medicação. Muita, mas muita gente ainda tem preconceito e tem medo da medicação. Eu vou ficar viciada com a medicação? Não, claro que não, né? Hoje em dia a gente já tem medicações maravilhosas que não causam mais essa dependência. É óbvio que cada caso é um caso, por isso eu estou dizendo, procure um médico, não saia por aí, fulana teve uma crise de depressão, tomou um remedinho bacana lá, eu peguei o resto da cartela dela e tomei. Não façam isso, porque como todo remédio, até uma aspirina, até um Tilenol da vida, tem efeitos colaterais. Você não conhece o seu corpo, você não sabe qual é esse efeito colateral seu. Então, não faça isso, né? Não faça isso. Não vá atrás de um médico para que você vá lá e veja o seu caso, a sua quantidade de medicação. Qual é a medicação que mais adequada para você, para que você possa sim, então, diminuir esses efeitos dentro de você, tá bom? Tem jeito da gente ir? Tem, como eu disse, né? Eu tenho hoje, né, comigo 4 pessoas que não quiseram de maneira nenhuma, porque tiveram esse preconceito, porque acharam que iam ficar viciadas ou que acharam que iam ficar dopadas, né? E não quiseram de maneira nenhuma e optaram por continuar aqui a terapia e olhando para isso e trazendo as causas para isso. Existem algumas outras coisas que a gente pode sim diminuir esses sintomas, mas como eu digo para essas pessoas, a avaliação é sua, de entender, né, o quanto você aguenta, qual é o seu limite do seu corpo, dos seus prejuízos, né, físicos e emocionais que vão estar dentro da sua vida. Então, né, essas pessoas escolheram sim, e aí a gente faz um trabalho onde eu vou trazer daqui a pouco as dicas, né, do que pode ir te ajudando a acalmar. Eu sempre falo que aí essas pessoas precisam ter aí uma caixinha de ferramenta. Então tem algumas ferramentas que a gente vai descobrindo que vai funcionando para cada uma dessas pessoas, e aí essas pessoas então tem ali a sua caixinha de primeiros socorros, né, a sua caixinha de ferramenta, que a hora que ela tem uma crise mais forte ou a hora que ela já sabe mais ou menos como manejar essa ansiedade sem precisar da medicação. Então, é possível? É possível, mas sempre vai ser aí conversado entre você e o seu terapeuta, o seu psicólogo ou o psiquiatra, né, para que você saiba até onde isso vai te prejudicar. E é mais difícil, né? Lógico que é mais difícil, porque você vai estar tentando combater uma coisa que é física, que o seu corpo já se acostumou a fazer o oposto disso, né? Então você vai brigar muito com ele. Então às vezes dá certo, às vezes não dá certo, e é persistência, né? E um trabalho aqui de parceria entre o psicólogo e você, tá bom? Então vamos por aí. E as outras eu já falei, né? Assim, eu vou ficar dopada? Não, você não vai, né? Mas é uma escolha sua. E também essa questão aqui, né? Se eu ficar quieto, vai passar, é uma fase, vai sumir, né? Então, nossa, eu senti isso há 3 semanas atrás e depois passou, e aí acalmou, então agora tá tudo bem. A Leslie tá falando que é assim mesmo, exatamente assim. Então, é desse jeito, né, gente? Agora, algumas verdades sobre a ansiedade. Então, a primeira delas, né? Ela prejudica a nossa saúde? Sim,
como eu disse, né? Como é um desequilíbrio aí, muitas vezes físico, hormonal, então provavelmente ela pode estar mexendo com outras coisas no seu corpo. Então ela pode estar trazendo estresse, ela pode estar trazendo mais, enfim, mais ansiedade, ela pode estar mexendo com a tua adrenalina, então pode aumentar, por exemplo, pressão arterial, ela pode, né, ficar com esse coração batendo acelerado o tempo inteirinho. Isso não é legal, isso não é o normal do seu coração, então pode estar te trazendo algum prejuízo também físico, né, do seu coração, enfim. Essa questão da angústia, né, do aperto no peito, dessa sensação de tristeza misturado com desespero, com ansiedade, é uma coisa meio esquisita. Isso também pode te prejudicar, porque você fica mais aérea ainda, você fica preocupada, você fica desesperada. Muitas pessoas não conseguem comer, né, porque fica com esse bolo aqui na garganta, ou comem desesperadamente, porque aí cada vez que ela engole, dá aquela sensação que parece que dá uma desmanchada naquele nó, mas ele volta depois. Então aí a pessoa fica querendo engolir para ficar nessa sensação melhor, né? Enfim, pode mexer com várias questões dentro do seu corpo, a questão da insônia, então você dorme menos, você já tá ansioso, você fica irritado, você tem privação de sono, e aí isso vai mexer com o teu metabolismo, vai mexer com um monte de outras coisas. Então a ansiedade prejudica sim, como eu disse, você não vai morrer dela, mas você vai sofrer muito os prejuízos que ela vai trazer à sua vida. E aí, de repente, ela pode mexer, sei lá, né, com algum hormônio, com alguma outra coisa aí, alguma outra taxa aí dentro de você que vai te prejudicar sim, né? Então, ela atrapalha e prejudica a sua vida. O medo excessivo, né? É natural também, porque a gente começa com esse medo que eu disse que é um medo pequeno, mas depois ele pode ir, né, virando uma coisa cavalar, vira uma bola de neve dentro da sua vida, e aí eu posso começar a ter esses prejuízos também. Então eu senti isso na primeira vez que eu fui em tal lugar com tantas pessoas. Então eu não vou mais naquele lugar. Então eu vou evitar tal outra coisa. E a pessoa começa a ir se enclausurando cada vez mais e achando aí, lembra da palavrinha controle? Ela acha que ela vai ter o controle sobre essa situação. Então ela começa a tentar evitar todas as situações possíveis que ela acha que vai ajudar ela a não ter mais uma crise de ansiedade ou a não sofrer mais com essa ansiedade. Então ela evita isso, ela evita aquilo outro, né? E aí a hora que ela vê, a vida dela já tá totalmente paralisada e ela não consegue fazer nada. Uma coisa que existe por trás da personalidade do ansioso também, ele gosta muito de agradar as pessoas, ele gosta muito de não causar... como eu falo? Causar alguma dificuldade, algum desconforto para o outro. Então, ele prefere que ele seja prejudicado e que o outro esteja muito bem. Então, ele vai fazer sempre o melhor para o outro e muito pouco para ele. Isso vai estar ligado com uma autoestima baixa, vai estar ligado com um monte de outras coisas. Então, percebe enquanto nesse trabalho de psicoterapia a gente precisa olhar para muitos pontos. Não é simplesmente olhar e falar, olha, toma aqui o seu remedinho, faz ali meia hora de meditação que vai resolver. Não, você precisa entender qual é a causa que está atrás disso. E muitas vezes tem muita coisa que está pendurada. A ansiedade, ela é só o topo do iceberg, né? Ela é só o topo da montanha. E começar por ela ou resolver só ela não vai resolver nada. Você vai continuar, né, com a base do iceberg, pode ser gigantesca. E aí tem um monte de coisa no meio disso que você precisa desatar esses nós, que você precisa sim olhar, né, o que tá ali, como é que eu vou resolver aquilo, porque é só a hora que eu resolver essa base, que aí sim eu consigo diminuir um pouco o que tá acontecendo lá em cima no topo. Verdade, vai parar no hospital? Já falei que vai, né? Vai parar no hospital, você pode ter uma crise, você pode ter que tomar medicação, sim, isso tudo é verdade. É hereditário? Pode ser que sim, provavelmente é.
tá? Então, geralmente, quando a gente tem aí uma pessoa que é ansiosa, você pode olhar para trás na família dela, que muitas pessoas ali dentro daquela família também causam essa ansiedade. Mas também não é só isso. O meio ambiente, o que está acontecendo em volta de você, também te prejudica e pode sim te trazer esse movimento da ansiedade. Então, às vezes, você tem, por exemplo, uma mãe que é ansiosa. Provavelmente você vai ter uma criança ansiosa também, porque é uma mãe que está lendo o mundo dessa maneira e ela ensina para essa criança também a ler o mundo desta forma. Então é uma criança que vai ter mais medo de tudo, que vai ficar mais desesperada, que vai ver a mãe sempre em sinal de alerta, então ela acredita que o mundo é tão ameaçador que ela também vai começar a ver, né, o mundo ameaçador dessa maneira, então ela também vai se colocar nessa posição de sinal de alerta o tempo inteiro. Então tudo isso a gente vai, né, com medo dessas situações, e as pessoas que estão em volta sofrem muito também, não só a pessoa que tem ansiedade, mas as pessoas que estão em volta, a família sofre muito, porque vê o desespero daquela pessoa, ela não consegue te ajudar, ela já te pediu para fazer um monte de coisas e você não conseguiu fazer. Então, não só a criança, mas às vezes o marido, às vezes as pessoas. Por quê? Porque é uma pessoa que está sempre irritada, é uma pessoa que está sempre querendo que as coisas saiam da melhor maneira possível, ela tenta controlar todo aquele meio ambiente para ela sentir menos essa ansiedade, mas ao mesmo tempo ela acaba se tornando uma pessoa muito autoritária, muito controladora, então ela também acaba controlando, né, tentando controlar as pessoas que estão em volta. Então é como ela faz daquele jeito, ela quer que todo mundo faça daquele jeito. Então existe muitos problemas também de relacionamento com as pessoas que são ansiosas. Deixa eu ver aqui. O que a Marli falou? Eu não estou mais conseguindo tomar banho de mar, tenho muito medo. Pois é, né? Olha aí, Marli dizendo aqui pra gente que ela não consegue mais tomar banho de mar porque ela tem muito medo. Então, claro, você vai colocando. E outra coisa, né? Uma coisa importante disso que a Marli falou. A ansiedade, muitas vezes, é como eu disse, lembra no começo? É uma energia que tá solta dentro de você. Ela precisa achar algum ponto para ela poder se fixar, para ela poder se estacionar. Então, às vezes, um medo, por exemplo, de mar, você pode olhar lá no seu trabalho de terapia, de psicoterapia, você vai olhar e vai falar, nossa, mas não tem nada a ver com o mar o medo que eu tenho. O medo que eu tenho foi de um abandono que minha mãe me fez lá atrás, na minha infância, e não tem nada a ver com tudo isso. Mas o que tem ligação nessa história? O medo. Então, nesse momento, de repente, em algum momento que ela entra no mar, ela sente o medo, né? Sente o desespero, sente a insegurança, que é a mesma causa que foi lá atrás para ela, que é uma relação totalmente diferente com o mar, né? Mas tem a ver com o mesmo sentimento estava ali. Então, às vezes, essa energia que tá solta ali dentro, ela sente aquilo igual e ela fala, pronto, é aqui que eu vou colocar o foco da atenção. E aí, eu que nunca tive medo do mar, eu que sempre nadei, eu que sempre fiz um monte de coisa, pronto, agora tô com pânico de mar, não consigo mais entrar, não consigo mais fazer. Então, gente, quando eu falo de trabalhar essas causas lá atrás, é exatamente isso. É a gente olhar para isso e falar, meu Deus, olha o que é isso, qual é realmente a sensação, o sentimento que eu tenho que combater, é o da insegurança, eu tenho que trabalhar com ele, eu tenho que me fortalecer enquanto pessoa, aí depois isso vai se desmanchando e de repente você fala, nossa, já não tenho mais medo, já consigo enfrentar o mar, já consigo enfrentar isso, já consigo enfrentar aquilo outro, tá bom? Ela diz que também não anda mais de escada rolante. Então, é isso também. De novo, volto naquilo que eu falei. Não acha que a coisa vai estacionar ou que ela vai sumir, que ela vai desaparecer sozinha. Ela não vai. A tendência é que realmente essa ansiedade comece a se colocar em vários pontos da sua vida. Então, lá atrás, você tinha medo somente, eu vou pegar o exemplo da Marli, medo somente de mar. Aí, de repente, você se vê numa crise de pânico ou num medo de andar de bicicleta.
Você fala, nossa, mas o que aconteceu? Ah, não sei, me dá um nervo, me dá uma angústia, me dá um negócio, então eu vou evitar, agora não ando mais. Aí você já tá evitando o mar e andar de bicicleta. Aí um dia você tá no meio do trânsito, andando de carro, você tem medo de que seu carro, você tá numa rampa e você tem medo de que seu carro vai voltar para trás. Pronto, não dirijo mais ou então não pego mais nenhuma rua que seja subida. Aí um outro dia você tá lá, você fica com medo de barata. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas percebe como é uma energia que ela vai moldando e vai pegando vários pontos da sua vida, por isso que a gente chega num ponto, uma hora, de que essa pessoa tá tão prejudicada na vida dela que ela acaba não fazendo mais nada. Ela tá com medo de tudo, inclusive dela, né? Porque ela não sabe como ela vai reagir em alguma situação nova. Então ela já evita até mesmo sair de casa. Então aí a gente precisa mesmo procurar ajuda, porque senão a gente não aguenta. E aí volto naquela ideia que eu disse, o medo de enlouquecer é desesperador, é enlouquecedor, já a própria ideia já é enlouquecedora pra gente. Bom, vamos falar então das dicas aqui, vou me dirigindo aqui pro final. Vamos lá, o que dá pra gente fazer? Bom, uma eu já falei o tempo inteiro, né? Não vai ter jeito, você vai precisar procurar mesmo um trabalho de psicoterapia, ou então você vai precisar procurar um psiquiatra para você avaliar o seu caso, né? E mesmo que você tome a sua medicação, é importante sim você fazer um trabalho de psicoterapia para você entender, como eu disse, não é só a ponta do iceberg, não é só tirar os sintomas, não é você ficar ali fingindo que tá tudo bem, lindo e maravilhoso. Lembra da história que eu disse da torneira? Você tem a torneira com um vazamento. Não adianta você colocar um balde embaixo e conter aquela água que tá pingando da torneira, que não vai resolver o seu problema. Enquanto você não arrumar o cano, enquanto você não arrumar a torneira, não adianta, porque, né, vai continuar lá, o vazamento vai estar lá. Então, primeiro lugar, um trabalho de psicoterapia para você entender da onde foi que isso tudo começou e como que você, no seu caso, na sua história de vida, vai conseguir, né, se empoderar, olhar para você, melhorar tudo isso e ajudar você a entender quais são, como eu disse, as suas ferramentas nessa história. As caixas de ferramenta que você pode ter, né? A caixa de ferramenta que você vai ter e quais são as ferramentas que você vai ter ali, porque você vai aprender a lidar com essa ansiedade. Débora, mas a ansiedade não vai embora? Muito difícil, tá bom? Muito difícil. Quando a gente tem uma personalidade mais ansiosa, é provavelmente, né? É provável que essa pessoa passe por isso e que ela aprenda a cuidar disso, que ela aprenda a diminuir, que ela aprenda a controlar, que ela aprenda a saber quais são, né, os pontos na vida dela que trazem essa ansiedade, esse estresse, esse desespero, e que ela vá, sim, cuidando disso, lidando com isso e ela vai passando. Mas ela pode ir embora? Claro que ela pode ir embora, né? Mas é uma coisa que às vezes é mais difícil. De novo, cada caso é um caso. Isso é ser tratado dentro da terapia para a gente entender desde quando e como é essa pessoa. Se ela já tem uma personalidade ansiosa ou se é somente uma coisa pontual, uma crise pontual, alguma coisa que a gente tem que ver ali e às vezes aquilo passa, se dissolve, pronto, e vai embora e não volta nunca mais. Ou pode ser que num outro momento de vida, numa outra situação, aquilo possa acontecer de novo. Então, por isso, mais uma vez, você precisa aprender a cuidar de você, a olhar para você. Isso é autocuidado, né? Isso é você olhando para você. Ontem foi o Dia Mundial, né, da Saúde Mental. Então, mais um alerta. Por que será que a gente tem essa cultura de que a gente só tem que cuidar do corpo físico, né? E não do corpo mental. Veja tudo isso que eu estou falando. Olha como a sua mente é tão poderosa e ela paralisa o seu corpo. Ela para você, né? Então, por que não cuidar também da sua saúde mental? Eu acho que a gente tem que cuidar de tudo. Nós somos um ser complexo, um ser completo. Então, nós precisamos sim cuidar não só do nosso corpo físico, mas também do nosso corpo mental, porque tanto um quanto o outro
paralisa, né? Se você tem uma questão física, você pode ficar paralisada e aí você vai trazer estresse, ansiedade, medo, depressão e você vai paralisar a sua cabeça. E tanto a sua cabeça pode também te paralisar fisicamente, como eu tô falando aqui, né? Com medo, com ansiedade, com ataque de pânico, com evitar coisas, sair, andar e fazer tudo que você tem direito e até trabalhar. Então, pensamos nisso, tá bom? Dicas que realmente funcionam, caixas de ferramenta aí, ferramentas para a sua caixa de ferramenta. Uma já disse, a bateria aqui. Segundo, a questão sim da meditação. Lembra que eu disse que essa pessoa, deixa eu só olhar aqui, peraí gente, Jesus. Acho que agora vai carregar. Lembra que eu disse que essa pessoa ela tá sempre lá no futuro? Então quando a gente fala que a meditação, ela faz o quê? Ela te traz pro presente, né? Ela te aterriza, ela segura você, ela faz com que você tenha um pouco mais dessa atenção plena. Então, ela realmente acalma esse monte de pensamento acelerado que tem dentro da sua cabeça. Então, a meditação funciona sim. Outro poderoso mesmo, que ensino a todos os meus pacientes, a questão da respiração. E a regra é muito simples, tá? Você vai respirar, você vai inspirar, né? E conta um determinado número aí pra você. Vamos pensar que você conta até 4, né? Ou até 3. 1, 2, 3, você tá respirando, né? E você vai expirar no dobro do tempo que você inspirou. Então, se você inspirou em 1, 2, 3, você vai soltar esse ar em 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E você vai fazer esse movimento quantas vezes forem necessárias, né? Então, você vai de novo tirar o foco do desespero que está dentro da sua cabeça e você vai colocar o foco na sua respiração. Além de, fisicamente, a respiração é um calmante natural, é nosso, né? Tá aí à disposição de todo mundo e ele realmente acalma, ele diminui a quantidade de adrenalina que vai para dentro do teu corpo e traz a dopamina, que é para acalmar mais ainda. Então, a respiração é algo que funciona e muito, né? E um outro truquezinho que eu também gosto de ensinar é, por exemplo, na hora do desespero, na hora da ansiedade, na hora de um ataque, você pode fazer tanto a respiração, quanto você pode pegar um outro objeto, qualquer objeto que você quiser, por exemplo, sei lá, eu tenho uma caneta e eu vou ficar fixamente olhando para essa caneta no momento presente, né? E vou estar aqui o tempo inteiro descrevendo essa caneta. Então, é uma caneta fina, é uma caneta que tem uma tampa roxa, que tem um biquinho aqui, que tá escrito tal coisa, que tem não sei o que lá, que não sei o que lá. E eu vou ficar descrevendo o tempo inteiro esta caneta, né? Não terminei esse, pega um outro objeto. O que você vai estar fazendo com a sua cabeça? Você vai estar, mais uma vez, tirando o foco do desespero que vai estar lá dentro e você vai estar focando no momento presente. Você vai estar, mais uma vez, puxando ela, aterrando ela, né, para você fazer isso. Isso geralmente funciona, né? Você se acalma, você mantém a respiração mais calma e daqui a pouco aquilo passou. Mas mais uma vez vou dizer, é milagroso? É pílula mágica? Não, não é, né? É persistência, é insistência o tempo inteiro e é você ali cuidando de você, cuidando de você, cuidando de você, que tudo isso vai te ajudar e vai melhorar sim a sua ansiedade. Mas volto de novo nisso, se você não cuidar, não olhar as causas, nada disso do que eu tô falando vai ser algo efetivo e definitivo na sua vida, tá bom? Então era isso que eu tinha para falar, né? Olha, gente, fazer um convite também para vocês, né? Essa semana, excepcionalmente, a live veio pro domingo aqui às 10 horas da manhã, mas geralmente a minha live é nas quintas-feiras às 7 horas. Então, quinta-feira que vem dia 12, 13, 14, 15, né? Dia 15 eu vou fazer uma outra live falando bastante aí dos mitos e as verdades também sobre o autoconhecimento, sobre a terapia. Então vamos
desmistificar, né? Vamos olhar para isso também, porque é um outro preconceito que as pessoas têm. Ah, mas eu vou para terapia, eu não sou louca. Nossa, eu tô ficando louca. Ah, é sinal que eu preciso de ajuda. Eu não consigo sozinha. Gente, o maior ato de coragem, né, das pessoas é realmente pedir ajuda. A gente não, quando quebra uma perna, quando tá com dor de cabeça, quando tem uma dor no rim, por exemplo, a gente não vai ao médico, a gente não pede para ele aí uma ajuda. Então, por que não pedir ajuda também nessa questão da nossa saúde mental? É como eu estava falando, né? Não é só a gente cuidar do físico, mas vamos cuidar do nosso mental, porque às vezes ele tá te paralisando e você não tá conseguindo pedir ajuda por vergonha só, por preconceito. Então, na quinta-feira eu vou conversar com vocês e vamos desmistificar tudo isso, né? E não é algo vergonhoso, muito pelo contrário, é um ato de coragem, de você olhar e falar, caramba, agora eu tô cuidando de mim, né? É um ato de amor com você mesma, né? De você poder falar, puxa, que bacana, agora eu tô cuidando de mim, né? Do mesmo jeito que quando a gente fica muito feliz, quando a gente faz atividade física, quando a gente emagrece, quando a gente cuida da nossa alimentação, é um ato de amor com a gente, né? Então também a questão do autoconhecimento também é um ato de amor, tá bom? Então, um beijo grande, um beijo, nossa, muito obrigada por quem ficou aí, por quem estava me assistindo, quem vai assistir depois também, tá? E tô sempre às ordens e à disposição. Passa sempre lá pelo meu Instagram, deboragarcia@psi, que eu tô trazendo muita coisa para vocês, principalmente para mulherada aí em relação à ansiedade e à autoestima, tá bom? Beijo, então, bom domingo para todo mundo e bom feriado amanhã aí para vocês. Tchau, tchau.